e hoje nós vamos falar do princípio do também, que está lá no terceiro capítulo, na página 42. O princípio do também é um princípio que a gente quase não ouve falar, né, gente? É algo um pouco diferente, assim, de se ouvir. Quem já ouviu falar no princípio do também? O que que isso significa? Já ouviram falar? Quem ainda não fez a experiência do lar? Quem ainda não fez a experiência do lar, já ouviu falar? Fernanda, já ouviu? Ainda não? Olha só, esse princípio, ele tem um poder transformador na nossa forma de pensar, tá? De agir e de transmitir uma herança. Olha que poderoso isso, gente. Ele vai modificar a sua forma de pensar, de agir e de transmitir uma herança, porque quando você passa a estabelecer o princípio do também na sua vida, na sua casa, você vai deixar um legado geracional. Quantas aqui estão ansiosas para conhecer esse princípio e para colocar esse princípio em prática? Amém? Então, nós vamos começar neste momento. Eu quero fazer um pedido para vocês, tá? O princípio do também, ele é estabelecido no fazer além do que se pede. Hoje vocês estão aqui nessa aula, né, prestando atenção e estão ansiosas para receber mais, certo? Eu quero pedir algo a mais para vocês. Algumas de vocês estão presentes aqui, mas não abriram a câmera. Então, eu quero pedir para iniciar a aula de hoje, para que vocês coloquem em prática o princípio do também, que além de estar ouvindo, vocês também estejam aqui com as câmeras abertas, para que eu possa ver o rostinho de vocês, né, para que a gente possa ter uma interação melhor, porque imagina vocês ficar conversando com uma tela preta, não tem graça, né? É tão bom quando eu olho o rostinho de vocês, quando eu vejo o sorriso de vocês interagindo comigo. Então, a gente vai começar dando um start aqui no princípio do também hoje, abrindo a câmera para ter uma aula bem gostosa, tá bom? Obrigada pela colaboração de todas vocês, ok? Então, o que que acontece, meninas? O princípio do também, ele é um princípio que é uma verdade absoluta e que pode ser aplicado em qualquer lugar, em todo tempo, em toda cultura. É muito importante que a gente saiba a diferença entre o que é um princípio e o que é uma instrução, tá? Então, eu vou explicar para vocês. O princípio é uma verdade absoluta que pode ser aplicada em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer cultura. É princípio, não muda, é imutável, ok? Já a instrução é uma técnica, um método, uma receita de bolo, como uma receita de bolo, ou como operar um equipamento, ou como fazer um método, né, de emagrecimento. Então, assim, os princípios do Experiência do Lar, eles estão todos aqui no livro. Só que cada mentora, ela instrui de uma forma diferente. O princípio é o mesmo, mas as instruções, elas acabam sendo diferentes, porque cada um tem um jeito de comunicar. Então, dessa forma, vocês conseguem entender a diferença? Princípio é algo imutável. E nós, como cristãos, nós temos o dever, tá, de perpetuar os princípios baseados na palavra de Deus. Vocês já viram pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus, mas que prosperam muito e que enriquecem muito? Vocês conhecem alguém que não segue a palavra, né? Mas que é uma pessoa rica, que é uma pessoa muito próspera? Pois bem, essa pessoa, ela segue princípios. Ela segue, por exemplo, o princípio da generosidade, porque muitas vezes ela ajuda pessoas carentes, ajuda orfanatos, né? Faz obras de caridade.
então é uma pessoa que prospera. Por quê? Porque segue princípios, porque acredita que aquilo que a gente semear, a gente vai colher, tá? E o princípio do também, tá? Ele é baseado em Salmos 1 e 2, que diz assim, ó: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? E que anda nos seus caminhos, e que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este homem é como uma árvore plantada à margem de um rio, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Vocês sabem que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou com o princípio de prosperar. Vocês já observaram que todas as árvores, elas são árvores frutíferas e elas têm uma semente. A semente é para multiplicar, né? Todas as plantas, flores, têm uma semente que é para multiplicar. E nós, seres humanos, também nascemos de uma semente, né? Nós também fomos feitos a partir de uma semente, nós fomos feitos para multiplicar. Então, quando a gente multiplica um princípio, a gente está seguindo a palavra de Deus. É muito importante, então, como cristãos, que a gente entenda o que é esse princípio, de onde ele surgiu. O princípio do também é um princípio que ele vai de encontro a edificar o caráter, de modo a tornar você alguém que faz além, que faz a mais. A atitude de fazer a mais vai desenvolver em você a sua fé, vai transformar a sua provisão em prosperidade e vai te motivar a viver em obediência, criando em você o desejo intenso de ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é somente ler a Bíblia, ir na igreja todos os domingos, cantar os corinhos, é buscar intimidade. Se trancar no quarto, ter um tempo só você e o Senhor, isso é fazer a mais. Eu posso caminhar com águas nos atelhos, com águas nos joelhos, mas se eu quero ter mais do Senhor, eu vou mergulhar, eu vou buscar mais intimidade, eu vou um pouco a mais. Eu vou estabelecer o princípio do também na minha vida. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Será que você é uma pessoa que faz a mais ou é uma pessoa limitada, que faz somente aquilo que está na sua frente, somente aquilo que é responsabilidade sua? Pensa aqui comigo, que tipo de pessoa é você? É uma pessoa que faz a mais, que se vai fazer uma comidinha, já faz um pouquinho a mais para alguém que pode chegar na sua casa ou para alguém da sua casa, né? Se você vai pegar um copo de água para você, você vai lá e oferece para alguém que está perto de você. Se você chega num ambiente, você cumprimenta aquelas pessoas que você conhece, mas também cumprimenta as pessoas que você não conhece. Quando você sai do seu trabalho, você bate o cartão e rapa, né, como diz o pessoal, vaza, ou você ainda fica preocupada em deixar tudo em ordem para no dia seguinte chegar e não ter aquela bagunça, ou você ainda se preocupa em conversar com o teu colega de trabalho para saber como que foi o dia dele, se está tudo bem com ele. E na tua casa, como é que é? Você faz só o que precisa ser feito ou você faz um pouco a mais? Se você vai lavar a louça, você também seca. Se você vai tirar a roupa do varal, você também dobra. Você tem aquele pique para fazer um pouquinho a mais? Você tem aquele fôlego para fazer um pouquinho a mais? Tem alguém aqui que tem coragem de falar para a gente alguma experiência com relação a isso? Olha, Suelen, eu sou
uma pessoa que eu sempre faço a mais, ou olha, Sueli, eu preciso melhorar nisso, eu preciso me dedicar a fazer um pouco a mais. Alguma de vocês aqui quer compartilhar algo? Hein? Uma de cada vez, né? Eu sempre falo, porque se atropelam aqui de tanto falar, meu Deus do céu. Hã? Posso falar? Pode falar, minha linda, vai lá. É, tem muitas coisas que eu deixo para depois. Eu não tenho esse princípio na minha vida, assim. Mas eu gostaria de compartilhar uma das coisas que muitas vezes as pessoas elas não percebem aquilo que é público. Por exemplo, a igreja, né? Eu vejo que as pessoas entram na igreja e deixam aquele monte de copos espalhados, né? E eu vou catando aqueles copos, eu falo, gente, eu fico assim um pouco indignada, assim, uma falta de reverência, muitas vezes, naquilo que as pessoas deveriam ter, aquele cuidado, né? Então, isso me incomoda bastante, né? E assim, eu fiquei impactada, porque recentemente eu conheci os Estados Unidos, né? E eu fui a um culto e as pessoas lá fazem isso também, Tu foi numa igreja de brasileiros ou de americanos? de americanos, De americanos. a Life Church, né? Então eu fiquei assim impactada, né? Como que o ser humano muitas vezes não pensa assim, é o público, mas não pensa, né? Nessa Não coisa, pensa no outro. sim. Tu Então, sabe que sobre isso, eu também fico indignada quando eu vejo assim, ó, embaixo, e às vezes, tá, tem eventos que tem lugares reservados para pastores, para as pessoas que estão lá ministrando, né? E lá, às vezes, é o lugar que fica mais coisa para limpeza, e isso me deixa muito sim. brava de verdade. Olha, Rose, boa contribuição, muito obrigada, E viu? chiclete também, né? Fora os Aí é papeizinhos. o fim, né? Eu sou pastora, né? E eu estou falando isso porque eu tenho esse cuidado com a minha igreja, né? Então eu Sim. tenho esse olhar de realmente ensinar as pessoas, né? Eu falo, gente, não custa, né? Catar o copinho que você usou, né? Mas olha só, por que que a gente aprende esse princípio dentro do Experiência do Lar? Porque é um princípio que começa dentro de casa. Porque a pessoa que faz na rua, com certeza, ela faz dentro de casa isso. Ela tem o costume, né, de pegar as coisas e não colocar no lugar. E hoje a gente vai aprender algumas dicas importantes para estabelecer esse princípio na prática, tá? Gisele, você gostaria de colaborar com algo que estava com a mãozinha levantada? Pode falar. Oi, oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, eu vejo isso muito no meu trabalho, né? Eu trabalho numa farmácia, tanto com, não, com os clientes, né? Eu sou auxiliar de loja, mas assim, com os colegas de trabalho, assim, que eles comem no lugar que não é para comer, né? Assim, no balcão, com um copinho, eles tomam café, eles tomam água, refrigerante, coloca tudo embaixo, assim, vão deixando ali, sabe? E bolacha, salgadinho, deixa aberto, não se preocupam, sabe? Fica até no outro dia lá o saquinho aberto, né? Tipo, com um café dentro do copinho, e Gente, vai olha, ficando ali. vocês estão trazendo boas contribuições. Eu estou amando isso, sabe? Eu estou amando isso, porque isso E, e lá são. na cozinha também, sabe? Lá a louça, tipo assim, eles comem as coisas e nem as coisas deles eles lavam. Eles usam a xícara, usa prato, eles levam a comida, eles não lavam, eles deixam dentro da pia. Nem É, a louça deles, isso é eles muito não lavam. comum, isso é muito comum e é absurdo. É absurdo por quê? Porque as mães, muitas vezes, elas deixam de ensinar o filho a colocar as coisas no lugar. Sabe aquela mãe que chega em casa e diz assim, eu vou aproveitar o gancho, tá? Já que foram duas que falaram sobre isso, né? Eu já vou dar a palavra para vocês ali, ó. Tem bastante gente participando aqui, né? Sabe aquelas mães que chegam em casa bravas e digam assim, ó, meu Deus, tá uma bagunça nessa casa. Aqui é tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Alguém já ouviu Sim. essa frase? Uhum. Tudo eu. Muito. Ela reclama.
Ela briga Muito. porque tem bagunça e ela sai catando todas as coisas e colocando tudo no lugar. Por quê? Porque ela Sim. não ensina. Ela prefere brigar, né, do que ensinar. E existe, né, depois a gente vai ter a aula que fala sobre filhos, existe uma diferença entre ensinar, tá, e treinar. Porque você ensina falando e depois você treina mandando a pessoa fazer. Por exemplo, se eu me incomodo com a bagunça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer assim, ó, fulano, ô amiguinho, vem aqui. Você não acha que você esqueceu alguma coisa aqui, né? Ai, mãe, desculpa. Pois é. Às vezes a gente tem que fazer isso só com o marido, mas acho que é só aqui em casa, né, gente? Aí por aí não tem marido assim que esquece a cueca atrás do banheiro, né? Que deixa a toalha jogada em cima da cama. Então, no início do casamento, às vezes eu ia já brigando, né? Tá pensando que eu sou tua mãe? Ah, a frase também bem conhecida, né? Mas depois de me tornar uma mulher virtuosa, né? Uma mulher equilibrada, quando eu vejo de vez em quando, que ele, mas raramente ele esquece agora, eu digo assim, querido, você esqueceu a cueca atrás da porta. Querido, você esqueceu a toalha em cima da cama. Ele diz assim, meu Deus, amor, me perdoa. E já sai correndo pegar, né? Então, assim, com o marido a gente fala de um jeito, com os filhos é de outro. Lembrando, né? Porque às vezes a gente lidar com as mesmas coisas, marido e filho, né? O filho da tua sogra às vezes também faz essas coisas, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Por quê? Porque é a gente que ensina. É a gente que estabelece esse princípio dentro de casa. E quando a gente estabelece esse princípio dentro de casa, meninas, as nossas tarefas domésticas, elas ficam mais leves, porque a gente ensina a colocar as coisinhas no lugar. Cada coisinha tem uma caixinha, cada coisinha tem uma casinha. Então, é você que vai ensinar. A Jana também quer falar? Tem mais duas meninas que querem participar aqui rapidamente, então, para a gente dar continuidade. Suelen, eu e o meu esposo, a gente tinha o costume, né? Um faz o almoço, o outro lava a louça. Então, era sempre assim, dividindo tarefas. Eu morava num apartamento, os dois trabalhavam fora. Hoje eu moro numa casa e os dois trabalham dentro. Ou seja, a gente não sai para trabalhar, né? A gente faz tudo online. E, assim, e Deus, ele trabalhou tanto em mim quando eu me mudei, eu estou morando no litoral agora, que ele, assim, de forma árdua me mostrou que tu é, né, a mulher do lar. Então, assim, eu tô trabalhando em mim exatamente isso, sabe? Não, eu tenho um tempinho a mais, eu vou, já lavo, já seco, já guardo, já vejo aquela, né, aquela pia limpa, não vou ficar esperando por ele, porque daí ele tá lá trabalhando com a cabeça lá, vai ter que ficar pensando em lavar louça. Então, são coisas, assim, que eu tô trabalhando em mim nisso, porque eu era sempre independente, aquela mulher que, né, que tinha lá a renda dela, aquela coisa assim, muito, né, isso antes de Cristo, depois a gente vai aprendendo, né, às vezes na dor, mas o que eu quero dizer, assim, que foi uma batalha, sabe, porque assim, a casa também é dele, né, mas hoje eu faço com outro prazer, sabe? É aquela coisa assim de acordar o tempo com Deus, daí ele tem prazer de fazer o café, daí eu já preparo as frutas, já arrumo a cama, a gente tem um tempo com Deus junto após o café, então, nossa, mudou assim. Que maravilha isso, Jana, porque assim, ó, isso é o princípio estabelecido, né, dentro de casa, é a prática. Olha só, quando a gente entende que o papel da mulher, né, é cuidar da casa, cuidar do lar, e o papel do homem é buscar a provisão, né? Quando nós estamos em casa, não quer dizer que a gente vai se sobrecarregar e que vai ser tudo por nossa conta. A gente faz com que as pessoas que estão dentro de casa se tornem colaborativas. A responsabilidade é minha. Quando os outros podem me ajudar, eu chamo eles para me ajudar. E tá tudo bem, tá tudo legal.
A mesma coisa a mulher que trabalha fora de casa. Não é responsabilidade dela, eu estou falando das casadas, tá? Não é responsabilidade dela prover, mas ela trabalha fora para quê? Para colaborar com as despesas da casa. Ela trabalha fora também para colaborar. Existem duas questões, né? Existe a mulher que trabalha fora para colaborar com as despesas, ela não queria estar lá, mas ela tem a necessidade, precisa, né? E existe a mulher que não, que ela tem, ela já tem uma carreira, né? É médica, é advogada, estudou para isso, sonhou, né? Almejou isso, né? Então é preciso entender as diferenças. Mas essa mesma mulher que é médica, que é advogada, que tem aí, né, um ganho, às vezes até maior que o do marido, também não deixa de ter a responsabilidade dentro de casa. Ontem eu estava ministrando fora, uma experiência do lar e imersão, foi lindo o evento, lá em Biguaçu, e no final do evento, uma mulher, ela me chamou, uma mulher empresária, e ela disse assim, Suelen, eu não entendia que a responsabilidade da casa também era minha. Eu estava muito focada fora e não entendia que eu também tinha responsabilidade dentro. Então, assim, às vezes a pessoa está no automático e nem percebe, né? Estabelece o princípio do também lá na empresa, nossa, vai que vai, né? Fica hora extra fora de casa, se precisar trabalhar final de semana, trabalha, mas às vezes quando chega dentro de casa, né, não quer fazer hora extra dentro de casa, não quer fazer uma jantinha, não quer já deixar tudo organizadinho para outro dia, né? Tem uma palavra que eu quero que vocês anotem, meninas. Ela se chama intencionalidade. A mulher, ela tem que ser intencional. Vocês ouviram o que a Jana falou? Isso é intencionalidade na prática. Se eu tenho um tempinho livre, eu já vou fazendo, eu não vou esperar pelo outro. Se eu tenho um tempinho livre, eu já vou ajeitando uma coisinha, já vou colocando uma roupinha na máquina, eu já vou ajeitando aqui uma comidinha. Se eu separo, né, um quilo de frango, por exemplo, e lá em casa aqui em casa são em 4. 1 quilo de frango dá para fazer 2 refeições. Eu pego, né, uma parte eu vou fazer picadinho, fritinho, a outra parte eu já pego, já coloco na panela para ferver, para desfiar, para deixar já um franguinho desfiado na geladeira como lanche, porque aqui eu tenho adolescentes, e adolescentes são sempre muito famintos, e a gente precisa ter, né, coisas guardadas, porque eles estão sempre com fome. Isso é intencionalidade. Eu faço um pouquinho a mais de uma carninha moída, por exemplo. Eu faço ali aquela carninha gostosa para o almoço, já faço a mais, porque à noite fica para comer com pão, fica para fazer um pastelzinho, fica para fazer um lanchinho. Entenderam? Isso é pensar. Eu estava falando para minhas amigas, né, no domingo à noite, no pós-culto, elas falando sobre a rotina da casa, e eu disse assim, que engraçado, porque a nossa segunda-feira, ela começa no domingo, quando a gente é intencional. Porque eu estava preparando o café da tarde no domingo, e eu lembrei que eu queria fazer feijão na segunda, então eu já deixei o feijão de molho, já separei a carne, né, tirei já do congelador o que eu ia fazer antes de ir para a igreja. O que é isso? Isso é intencionalidade. É você se preparar, é você, né, se antecipar para que as coisas não fiquem tão pesadas, ok? Então, vamos ouvir a Tainara aqui, a Tanaísa, né, para a gente dar continuidade. Eu gostaria de compartilhar, assim, que o curso para mim veio bem no momento de fusão, né, minha, nas questões do lar mesmo. Eu fui treinada por uma mulher que nunca trabalhou fora, sempre cuidou dos filhos, e eu entrei na realidade que eu tinha que trabalhar fora, fiz faculdade e tudo mais, mas sempre dentro de mim aquele negócio de eu não fui feita para trabalhar fora, mas eu funciono muito bem, mas eu queria estar no lar, né? E ainda continuo trabalhando fora. Dentro de um tempo o senhor vai conseguir me colocar de volta para ficar em casa. Mas eu entrei numa fase, tanto que quando eu vi o capítulo, eu achei que era outra vertente, porque eu
já sou assim, eu faço, então você também pode fazer, né? Eu tiro, então você também pode tirar, né? E acabava que eu brigava muito com meu esposo a respeito dessas coisas, e virava um peso, todas as atividades do lar, né? Porque eu também estava cobrando dele na mesma medida que eu também ajudo na provisão. E aí, antes, né, deve ter um mês, mais ou menos assim, eu comecei a buscar no Senhor que eu estava fazendo errado, né? Estava disfuncional. Come na mesa, mas muitas vezes era uma briga no momento da refeição, por conta do peso que eu trazia, que tem que comer, tem que lavar louça, tem que preparar isso, tem que preparar aquilo, eu vou para o curso, tem que levar comida pronta, eu tenho que... Aquele desespero na minha cabeça de tem que estar tudo servido, mas em nenhum momento eu conseguia transmitir afeto. E eu estou bem nessa fase, né, buscando essa transformação no meu coração. O Senhor falou comigo no começo do mês de fevereiro, num devocional, sobre a responsabilidade do lar é minha, né, e meu marido pode, a responsabilidade que a provisão é dele, e eu posso ajudar ele. Né? Para tirar o peso de como eu, né, trato as coisas em casa. Né? Entender essa questão da responsabilidade, porque para mim sempre foi muito fácil dizer que era do lar da mulher, mas eu percebi que na prática eu sempre estava exigindo a igualdade, né? Sempre estava exigindo igualdade. Olha só, E gente. aí, ao mesmo tempo, e eu via muito via muitos posts assim, na internet, pessoas falando, você não pode cobrar seu marido você vai lá e faz, né? Você cobra seus filhos, tirar isso, fazer aquilo, organizar o seu marido, você não cobra ele. E eu falava assim, Deus, eu não consigo, então eu não consigo, então eu vou ficar louca, eu não consigo. E eu comecei, literalmente, buscar o Senhor mesmo para tratar isso, e aí vem a dificuldade com a ira. Então, facinho virava um salseiro, né? E é isso, né? Estou compartilhando que eu estou no momento, sim, na fase da fusão mesmo, de transformar, de melhorar o servir, né? De conseguir servir sem a igualdade. Uau, só servir. Amei tua colocação, muito boa, muito obrigada, porque vai de encontro com muitas mulheres. Deixa eu te fazer uma pergunta, você trabalha fora ainda? Trabalho. E você trabalha com o quê? Eu trabalho no escritório, no jurídico, né? Faço toda a parte de administração do escritório. E você tem alguém que está acima de você, que você tem que responder a alguém? Sim, tem. Quando essa pessoa te pede alguma coisa lá, você cumpre? Perfeitamente, a submissão é linda. O externo, eu fui criada com a frase assim, a vida toda. Primeiro, combinado não sai caro e tudo que fizer, faça como o Senhor. Mas quando eu vinha para o casamento, no casamento, isso não funcionava. Não sei se talvez por marca de relacionamento errado no passado, ou por alguns pontos do casamento dos meus pais, ver algumas coisas. Minha mãe sempre foi uma mulher que serviu demais, e meu pai nunca foi o homem que a tratou com todo aquele afeto que eu via que ela merecia. Então, talvez eu acredito nisso, né? Talvez eu olhe para o meu esposo e falo assim, não, ele vai me tratar que nem meu pai trata minha mãe, não vou dar para ele a chance de estar nesse lugar, sabe? Entendi. E é um orgulho mesmo, porque externo não tem Tainara, problema com o trabalho. Anaísa, desculpa. Anaísa, Uhum. o seu esposo não é o seu pai. Sim. Você não é a sua mãe. Sim. Amém. Deus te escolheu para romper esse padrão. Você Amém. tem consciência. Você não quer fazer. E você faz porque o teu inconsciente quer se vingar. Entendeu? Você quer vingar a sua mãe, mas esse é problema dela. Você não vai resolver o problema da sua mãe. A sua vida é outra. A partir do momento que você casou, você tem uma aliança com o seu marido. E aquilo que você vai fazer vai deixar um legado para os seus filhos. Se você não assumir essa responsabilidade diante do Senhor, os teus filhos... Você tem filha? Não, 2 filhos homens. Tem 2 Por filhos. enquanto. Imagina as esposas dos teus filhos fazendo com eles a mesma coisa que você faz com o teu marido. Sim. Porque a filha faz o que vê a mãe fazer, e o filho procura, geralmente, uma mulher como a mãe. Mandona, controladora, muitas vezes manipuladora.
Sim. Aí depois a mãe fica falando assim, meu Deus, que na hora que tu me arrumar assim, igualzinha a ela. Não tô falando que é você, tá? Tô dando um exemplo. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aquilo que a gente não rompe, que a gente não encerra, se repete. Sim. Isso é maldição hereditária? Entenda como você quiser entender. Mas saiba de uma coisa, Deus escolheu cada uma de vocês aqui para romper esses padrões. O princípio do também, ele é um princípio que estabelece uma herança, a herança de Abraão. A herança de Abraão. Quantas aqui cantaram na igreja de menina? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, né? Nós somos herança de Abraão, porque o Senhor prometeu a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. A partir de ti, Abraão, eu farei muitas nações. E nós viemos de Abraão. E Abraão foi um homem fiel, foi um servo fiel. Abraão foi amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão, ele transmitiu a herança do princípio do também. Quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão, eu farei de ti uma grande nação, olhe para as estrelas. Vê se você pode contar. Olha que incrível, meu pastor falou sobre isso outro dia e eu achei incrível, né? Porque olhe para as estrelas e vê se você pode contar. A gente não consegue contar estrela. Quando Deus faz uma promessa para a nossa vida, a gente não consegue ver a promessa. A gente só precisa acreditar. E Abraão não contou quantas estrelas tinha, ele não conseguia contar, ele não conseguia contar as areias do mar. Mas Abraão acreditou, Abraão confiou e Abraão viveu a herança do Pai, as bênçãos de Deus. Eu quero que vocês guardem uma verdade no coração de vocês. Herança não é apenas algo que se deixa, é algo que se transmite conscientemente. Então, o princípio do também é uma herança que você pode deixar para os seus filhos, para a próxima geração, para que não seja uma geração que vai na igreja e deixa copinho debaixo do banco da igreja. Como que a gente muda o mundo? Mudando as pessoas, educando as pessoas dentro da nossa casa. Essa é a primeira primícia. A primeira coisa é o que você vai deixar para o mundo. Que tipo de filhos você vai deixar para o mundo? Né? Então, começa dentro da tua casa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, então, em Gênesis 24, nós vemos um homem que sabia que a herança que Deus lhe deu era herança de fé, provisão, de obediência, de intimidade. E ele não podia guardar isso para ele, porque ele tinha uma promessa, ele precisava passar para a próxima geração. Então, ele olhou para o seu filho Isaque, que era, né, a sua próxima geração, e ele entendeu que ele precisava preservar isso. Não somente por Isaque, mas também pela esposa de Isaque. Abraão, ele foi caminhar fora da sua terra e Deus deu um outro povo para ele. Então, ele tinha um outro povo. Ele olhou para esse povo e ele disse assim, aqui não tem uma esposa para o meu filho. A esposa para o meu filho deve ser uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que é de origem judaica. Então ele chamou o seu servo e disse para o seu servo assim, olha, vai até a terra de meus pais e encontre uma mulher para ser a esposa do meu filho. Mas, Senhor, que coisa difícil que o Senhor está me pedindo, eu escolher a esposa para Isaac, por que Isaac não vai comigo? O Senhor deu uma ordem para eu sair e não voltar. Olha só, Abraão, sai da tua terra, sai tu e a tua descendência, Abraão. A partir de ti, Abraão. Olha que forte isso, porque a gente fica muito vinculado ao passado, né? Mas Deus quer que a gente olhe para frente.
Deus quer que a gente pense no que vai vir depois da gente. Então, o que você faz não é por você, é pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus bisnetos. É pela próxima geração. A gente não pode pensar só no aqui e no agora, a gente tem que pensar no que vem depois. Que herança que eu vou deixar? E Abraão, ele pensou nisso. Ele mandou buscar uma esposa para Isaac lá na terra dele, no povo da sua descendência, com o povo temente ao Senhor. E foi lá que o servo encontrou Rebeca. Rebeca indo buscar água no poço. A Rebeca buscou água para sua família e também ofereceu água para o servo de Abraão e também para os seus camelos. E assim Rebeca, ela foi envolvida, foi encontrada e foi alcançada pela herança de Abraão. Rebeca poderia ter sido uma mulher qualquer que ia ao poço todos os dias, mas não, ela fez a mais. E ela ainda ofereceu ao seu servo hospitalidade, levou ele para sua casa. E quando chegou lá, ele disse, olha, eu vou levar Rebeca para se casar com o filho do meu senhor. E a família disse, Rebeca, vai. E ela foi obediente. Por isso ela foi envolvida na herança. Por isso ela participou da herança de Abraão. Olha que lindo isso, gente. Quando a gente olha para essa história, né, de Isaac e Rebeca, que não é só um romance, é uma história de fé, de provisão, de prosperidade, de obediência, de intimidade com Deus. O caráter de Rebeca era um caráter que a qualificava a viver dentro dessas bênçãos de Abraão, porque ela era responsável, ela era diligente, ela era cortês, bondosa, ela foi generosa, ela foi hospitaleira, disposta em terminar o que começava, sujeita à autoridade da família. Ela não pensou só nela. E a gente vê muito a gente pensar só na gente. Ai, será que o meu marido não enxerga o meu cansaço? Será que vocês não veem que eu estou cansada? Os teus filhos veem tudo que você faz, eles vão repetir tudo que eles veem você fazendo. Não o que você fala, mas o que você faz. O princípio do também, ele é estabelecido na rotina, em tudo, no dia a dia. Ele é definido pela disposição de fazer a mais o que é pedido. E essa atitude, ela lhe dá condição de ser sensível às necessidades do outro. E disposição não apenas de percorrer uma milha a mais, pois uma milha tem limite, mas de fazer o que for necessário. Sem limites. O que limita a gente é o nosso cérebro, gente. Você sabia que o nosso cérebro, ele é programado para usar apenas 40% da energia do corpo? Por quê? Ele guarda os outros 60% para um momento de emergência. Então, você olha assim, você está rolando às vezes o feed lá, vou usar um exemplo aqui, né? Rolando o feed do Instagram, aparece lá um tema de uma mensagem bem bacana, né? Princípio do também. Aí você olha lá, tem um textão. Aí você diz assim, eu não vou ler, não quero nem saber. É um texto grande. Então, o cérebro já fica com preguiça, porque ele viu que é um texto grande e não vai querer que você leia para você descobrir. Aí você passa o dedo e vai para o outro, passa o dedo e vai para o outro. Aí fica rolando ali, no fim só vê coisas e não aprende nada. Né? E o tempo passa e você deixa uma pia de louça para lavar, deixa comida para fazer, deixa de ter tempo de qualidade com os filhos, deixa de ter um chamego com o marido, deixa de fazer o que tem que fazer. Então, brincadeiras à parte, né? Mas essa é uma verdade que a gente vive na nossa rotina, porque a gente está muito cansado para fazer coisas que precisam ser feitas, mas a gente se joga no sofá e fica ali rolando, assistindo série, e deixa a vida me levar, vida leva eu, né?
e não assume as nossas responsabilidades. O princípio do também, ele não tem limites. Você faz além, faz o que é necessário, faz o que precisa ser feito. É uma postura predominante de um caráter abnegado, que considera as necessidades dos outros mais importantes do que as suas. Toda mãe sabe muito bem que a necessidade do filho é mais importante que a dela, porque o filho depende dela para comer, depende dela para vestir. Na primeira fase, depende da gente para limpar o bumbumzinho. Olha que incrível, Jesus, sendo Deus, ele veio a este mundo e ele dependeu de Maria também para limpar ele, para dar comida na boca dele. Ele nos ensinou. Jesus nos ensinou a ter um caráter abnegado, a ter um caráter de disposição a servir. Ele disse que maior é aquele que serve, não aquele que é servido, não aquele que senta e espera. Às vezes a gente vai, depois de casada, vai na casa da mãe e acha que é visita. Chega lá com as crianças, deixa as crianças soltas, a mãe fica lá cozinhando, feito uma doida, né? E você senta no sofá e fica esperando a tua mãe te servir. Ah, porque eu já sou casada, agora eu sou visita. Ao invés de chegar e dizer, mãe, precisa de alguma coisa? E aí, tá na maionese? Eu já chego, já vou remangando as mangas, já vou pegando a batata da panela. Já... É assim que a gente tem que ser na casa de uma amiga, né? Vai na casa de uma amiga e acha que é visita, vai todo final de semana comer churrasco na casa de amiga, senta lá e fica de boa. Não é assim, gente. A gente precisa ser diligente, a gente precisa ser uma pessoa disposta, né? Disposta, sempre fazer a mais. Por quê? Porque esse caráter de fazer a mais, ele traz prosperidade. Ele atrai prosperidade. Atrai prosperidade. Isso é incrível. É um princípio. E Colossenses 3:23 diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse versículo, ele envolve a seguinte origem, tudo o que fizerem, esse tudo façam de todo o coração, de toda a alma, de todo o fôlego, façam com toda a intensidade, não para o homem, mas como se fosse para o Senhor. Porque foi o Senhor que te deu esse casamento, foi o Senhor que te deu essa casa, foi o Senhor que te deu esse carro, foi o Senhor que te deu esses filhos. Às vezes a gente reclama daquilo que é resposta de oração. Queria tanto uma casa, ganhou uma casa. Agora reclama que tem que limpar a casa. Queria tanto um carro bonito, ganhou o carro. Agora reclama que tem que lavar o carro, que tem que limpar o carro. Queria tanto filhos, não podia ter filhos. Agora tem filhos e reclama porque o filho chora, porque o filho é birrento. Fases, amiga. Nós temos fases. E a gente tem que respeitar as fases da nossa vida. A gente tem que aprender a respeitar as fases da nossa vida. Fora de casa, a gente engole sapo dos outros. A gente faz de tudo para agradar os outros. Aí, quando chega dentro de casa, a gente não quer aguentar desaforo de ninguém. Ah, porque servir a mesa para o marido e para os filhos é desaforo. Eu não sou empregada. Ah, vocês estão pensando que aqui em casa é hotel? Chega. Assume a tua responsabilidade. Treina os teus filhos. Já desde pequenininho já dá para treinar. Essas crianças hoje, meu Deus do céu, vem tão inteligente. Faz a tua vida ser mais leve. Como? Ensinando, treinando. A criança pequenininha, ó, querido, não come no sofá. Aqui não, sofá não, come na mesa. Por quê? Se come na mesa, o farelo fica só na mesa. Se come no sofá, vai da mesa até o sofá esfarelando, o sofá fica aquela sujeira e você vai ter que limpar depois. Assim, você limpa só a mesa e não a mesa e o sofá, né?
Ah, os brinquedos estão jogados na casa. A criança sabe fazer um monte de coisa, mas não sabe juntar o brinquedo. Vamos lá juntar brinquedo. Agora é o vermelho, agora é o amarelo, agora é o azul. Corre, quem chega primeiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aprendeu. Aprendeu. Treinando. A mamãe vai ensinar uma vez. Fez xixi, deu a descarga. Fechou a tampinha, lavou a mãozinha, eba, parabéns, aprendeu. Aí você festeja, celebra com a criança. Aí você não vai lá e diz assim, meu, que cheiro de xixi nessa casa, e depois você não sai reclamando. Porque a gente reclama daquilo que a gente não ensina as crianças a fazerem. Filhos adolescentes, se bobear dá mais trabalho do que filho pequeno. Se você não educar, não ensinar, o teu filho adolescente vai dar mais trabalho do que quando ele estava nas fraldas. Porque vai se tornar um folgado dentro de casa. E por que é um folgado? Porque você não ensinou. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Então, o princípio do também, ele estabelece uma herança, um legado, para tornar a vida mais leve. Olha só, aqui tem um exemplo que diz assim, ó, todo mundo volta para casa depois de um dia cheio, né, depois de fazer algo que consumiu toda a energia ao longo do dia, e a maioria das mães e dos pais voltam do trabalho, os filhos da escola, todos estão cansados, mas é preciso um fôlego a mais, é preciso fazer o jantar, é preciso fazer a lição de casa, realizar as tarefas domésticas. Jesus, ele nos ensina claramente que depois de termos feito o nosso trabalho, ainda devemos servir uns aos outros. Então, eis aqui algumas ideias simples para vocês colocarem em prática o princípio do também em sua casa. Depois de arrumar a mesa, acenda uma vela, coloque uma florzinha, deixe a mesa mais bela, né? Depois de lavar e secar a louça, né? Depois de lavar a louça, você seca também. Depois de lavar as roupas, você dobra também. Depois de tomar um banho, você deixa o box limpo, tira o cabelinho do ralo. Quem aqui fica tirando o cabelo do ralo das filhas aí, mais velhas? A gente não faz isso, não. Chama a tua filha e diz assim, amada, você deixou o cabelinho aqui no ralo, ó, vem aqui tirar. Ai, mãe, que nojo! A primeira coisa que ela fala, que nojo. Pega o papel higiênico, pega um pedacinho de papel higiênico, tira ali com o papel. Daí não fica nojento. É assim que eu ensinei aqui em casa. Entendeu? Você que ensina. Da escova, o cabelo da escova. Nojento também, né? Penteou o cabelo, tira o cabelo da escova. Coisas simples, mas é coisa simples. Mas assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Se tu não ensinar, acumula e fica um pocão, sabe? Um pocão que enche a nossa paciência, que faz a gente ficar resmunguenta. Por quê? Porque a gente não assumiu a responsabilidade de ensinar e agora a gente está aguentando as consequências. Então, estabeleça esse princípio dentro da sua casa. Mude o ambiente. Mude o ambiente. O ambiente da casa é responsabilidade tua. Depende de você. Até como o teu marido se comporta depende de você. Ah, mas ele veio assim porque é por causa da mãe dele. Ele não está mais com a mãe dele. Ele está com você. Quando eu namorava com meu marido, né, a gente morava longe um do outro, ficava muito tempo no telefone. Aí, de repente, eu ouvia bater na porta, e daí ele dizia assim, ah, a mãe trouxe um Nescauzinho para mim. A mãe fazia isso, para fazer um agrado, né? E eu dava risada, né? Aí depois a gente casou. Aí ele falava, amor, faz um Nescauzinho para mim, né? E eu dava risada. Mas eu achava assim, ai, que absurdo, ele tá achando que eu sou a mãe dele, né? Tá achando que eu sou a mãe dele? No começo eu pensava assim, mas depois eu pensava assim, comecei a pensar assim, por que não? Por que não fazer o Nescau que ele gosta? Por que não fazer o café que ele gosta? Se ele faz coisas que eu também gosto de fazer.
Então, às vezes, a gente tem que cuidar com um ativismo, tá, meninas? Com um ativismo, que diz assim, e tem coisa que quer me sobrecarregar, né? Mas tem coisas que você faz para um agrado, mas você também pode ensinar, né? Você pode ensinar, tá certo? Então, para a gente estabelecer esse princípio do também na nossa casa, nós precisamos deixar de lado algo que nos consome, que é a preguiça. Salomão, né, quando escreveu os Provérbios, ele deu muitos alertas sobre a preguiça. Ele escreveu assim, ó, lá em Provérbios 6 e 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais de cochilo, mais um descanso com braços cruzados, e a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, agora é a época de cobiçar, né? Porque a gente fica lá no Instagram querendo viver a vida dos outros o tempo todo. Mas o justo, ele gosta de repartir o que tem. A gente cobiça as coisas, quer as coisas, mas a gente não adota a diligência de fazer a mais. A gente não está disposto a fazer a mais. Então, entenda que esse princípio estabelece um legado e deixa uma herança. Amém? Eu quero convidar vocês a fazer uma lista de áreas da sua vida que são como muro de pedras em ruínas. Você vai fazer uma lista de coisas que você precisa fazer durante o dia e do lado você vai colocar o que você precisa acrescentar como um também. Lá na página 53 tem essa, para quem tem o livro, tem essa instrução, tá? Você vai acrescentar como que você vai poder estabelecer esse princípio na tua casa. Você vai acrescentar um a mais. Quais áreas da sua vida que precisa ser estabelecido esse princípio? Onde você precisa ser mais intencional? Eu quero estabelecer o princípio da mesa em casa. A gente não tem refeição em família. Mas, Suelen, eu não tenho tempo. Menina, você não sabe, eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Eu te entendo. Eu te entendo que você não tem tempo. Mas eu quero te fazer um convite. Olha só a dica. Pega a dica, hein? Pega a dica. Depois que todo mundo ir dormir, que tal você ir na cozinha, deixar a pia de louça já limpinha, deixar a tua mesa arrumada, já arrumar uma cestinha e colocar toda ali a chimiazinha de passar no pão, passar na padaria um dia antes, deixar um pão fatiado que não estraga, né? Ou comida congelada, pãozinho que você pode usar, air fryer, que é uma bênção, né, meninas? Uma bênção. Já deixar as frutas ali no jeito, e de manhã, quando acordar as crianças, só passar o café, já está tudo na mesa prontinho, e você começar o dia com um café da manhã gostoso, em família, e depois você ter um tempo assim, ó, de oração rapidinho, orar, ler um versículo bíblico. Que tal você começar? Se você não faz isso ainda, começa a colocar isso dentro da tua rotina e depois você me conta. Você me chama lá e diz assim, menina, não é que eu fiz isso e a minha vida mudou? Trouxe uma leveza, trouxe uma sensação de dever cumprido. Minhas amadas, a gente reclama de barriga cheia. A gente leu aqui a história de Rebeca, que ia até o poço buscar água. Hoje a gente abre a torneira e a água sai. Às vezes sai até quente. Você coloca a chaleira na tomada e ela esquenta a água. Você aperta um botão, você liga a lava-louça, você aperta outro botão, você liga o micro-ondas, outro botão é air fryer, você gira aqui, outro botão, você liga o fogão. Você não precisa buscar lenha no mato, não precisa preparar o fogão a lenha, tá? Né? Você não precisa lavar fralda, porque tem fralda descartável, irmã. Olha a bênção da tecnologia, né?
tem robô que limpa a casa e puxa tudo os cabelos da casa e passa até pano. Eu via isso lá um desenho que passava quando eu era criança, que era futurista, que tinha a Rose, a robozinha que fazia tudo, e eu nunca imaginei que isso ia se tornar verdade. E não é que fizeram o tal do robô que faz tudo dentro de casa, que maravilha, que bênção. Tá reclamando do quê, irmã? Tá reclamando do quê? Hoje você agacha só na academia, não precisa ficar agachando para pegar água no poço mais, né? Você vai pegar peso só na academia para cuidar do corpinho, porque isso também é um princípio. Não precisa ficar lá pegando lenha nas costas, igual as mulheres faziam antes. Conversa com a tua avó para tu ver como é que era a vida antes. Conversa com a tua avó, né? Eu aposto que a avó foi da época que lavava fralda de pano, que era aqueles varal lá, né, que tinha que fazer um negócio lá para esbranquiçar a fralda, eu nem sei o nome, coará, é alguma coisa assim, coará, a fralda, os panos, me ajuda, Bora. coará? Então, a gente não precisa fazer isso não, né, a gente tem tudo na mão hoje, e a gente reclama do quê? Tem muita facilidade, tá bom? Então, vamos olhar para as coisas e agradecer. Uma das coisas que eu aprendi no princípio do também é trazer leveza. Eu nunca mais fui lavar a louça reclamando, nunca mais fiz as coisas da casa reclamando, porque eu entendi que é responsabilidade minha e que é eu que estabeleço a leveza dentro de casa. Eu trouxe esse entendimento. Então, que você também possa trazer esse entendimento. Se você deseja viver na fartura de Deus, com fé, provisão, prosperidade, obediência e em seu relacionamento com Ele, é importante confrontar todos os obstáculos que te impedem de servir os outros, de estar disponível para os outros, de ter um caráter abnegado, tá? E de, sempre que tiver que fazer alguma coisa, não ficar pensando, eu estou fazendo para aquele filho ingrato, para aquela pessoa ingrata. Não, você está fazendo para o Senhor. Beleza, meninas? E sabe que o link dessa aula, do Fazer a Mais, é a hospitalidade, no capítulo 12, e a etiqueta, que eu acho que é no capítulo 13. Hospitalidade é um valor de serviço. Quando a gente abre a casa para receber as pessoas, né? A gente abre para servir. Receber as pessoas é um dom. Servir com amor. Tem alguém que vai vir na minha casa, vou fazer uma janta gostosa, vou preparar tudo com carinho, vou ver o que a pessoa gosta de comer. Não é sobre o que eu gosto, mas é sobre o que o outro gosta. Se eu vou receber alguém na minha casa, eu vou preparar no quarto, vou deixar um copo d'água, vou deixar um remedinho, vou deixar um absorvente, vou deixar uma toalhinha limpa, que às vezes a pessoa não vai ter coragem de te pedir, mas eu trato o outro como ele merece ser tratado. Entenderam? Tem um ditado que fala, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas às vezes a gente gosta de umas coisas tão esquisitas, né? Que o outro não gosta. Então é importante a gente saber como que o outro gostaria de ser tratado. Quando a gente vai receber alguém na nossa casa. Quando você receber alguém na sua casa, não fica conversando com a pessoa de costa lá e fazendo a comida e uma pia de louça e tudo bagunçada. Não, você já recebe a pessoa lá no portão, já com a luz acesa, com tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, com a mesa pronta já, aplicando a aula de etiqueta que vocês vão ter de presente, uma aula de etiqueta, tá bom? Tem uma mentora, que ela é minha parceira, Gleice Pons, que ela dá as aulas de etiqueta quando a gente faz os cursos presenciais. Se vocês olharem lá no meu Instagram, ela estava comigo ontem, a gente estava falando de mesa, né? E ela vai trazer uma aula aqui para vocês de etiqueta, tá bom? Eu pedi para ela, e eu não sei se ela vai fazer gravado ou se ela vai fazer online, mas vocês vão ter direito a essa aula de etiqueta para vocês aprenderem, né? Como colocar tudo isso em prática, como arrumar a mesa, com o melhor que você tem, não é com tudo do bom e do melhor, é com o melhor que você tem.
sabe? Porque usar que você tem também é um princípio. A tua louça bonita é para a tua casa, para a tua família, não é só para visita, né? Então, você saber receber os convidados, já recebe com tudo pronto, né? Para o quê? Para ter tempo de mesa, para ter tempo de qualidade, você não ficar perdendo tempo no fogão. É claro que tem visita que já é batida, figurinha batida, né? Mas tem pessoas que vêm na tua casa pela primeira vez e você tá lá bem louca, ainda com as crianças para dar banho, né? E a pessoa fica toda sem graça, entendeu? Suelen, quando eu vou visitar alguém, qual é a minha atitude? Quando você vai visitar alguém pela primeira vez, é legal que você leve uma flor, né? Ou que você leve uma sobremesa. É bacana que você chegue com um mimo para a pessoa. Isso é muito legal, mostra que você é uma pessoa que está preocupada com o outro, né? Que você se importa com o outro, entenderam? Né? Então, aqui, tá, tem muitas dicas. O significado autêntico da hospitalidade está na atitude de coração, de servir com amor, tá? Então, quando falar de etiqueta, eu vou deixar ali para a Gleice trazer isso para vocês, porque ela fala muito bem sobre etiqueta, ela ensina todas as regrinhas, né? E ela ensina o que é mais importante na etiqueta, não são as regras, e sim as pessoas, a gente fazer com que as pessoas se sintam bem, fiquem se sentindo agradáveis dentro da nossa casa, né? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando alguém chega dentro da sua casa, o que que a sua casa fala para as pessoas? Entre, sente, fique à vontade, ou não se mexa, essa casa é tão arrumadinha que ninguém pode sentar, não pode nem respirar. Ou essa casa é tão bagunçada que não tem espaço para você. O que que a sua casa diz? É uma casa confortável? Né? Quando alguém chega na sua casa, olha que importante essa dica, muitas mulheres não aprenderam isso. Você oferece um copo de água, você oferece um cafezinho, você tem um biscoitinho sempre ali, né, na tua bancada, para oferecer para alguém, frutas, hein? Alguém vai fazer algum serviço dentro da sua casa, né? A pessoa está lá, seja uma diarista, seja alguém que vai fazer uma pintura ou alguma coisa, passa o dia inteiro e às vezes você não oferece nem um copo de água. Isso é um princípio do também, gente. Se importar com o outro, sabe? É muito importante que a gente tenha. Quantas pessoas já ouviram falar, meu, trabalhei na casa daquela pessoa o dia inteiro, não me ofereceu um copo de água, a pessoa. E às vezes a pessoa não se toca, porque ela não vê além do o próprio umbigo. Não vê além do próprio umbigo. Não consegue enxergar o outro, só consegue enxergar a si mesma. Mas que nós sejamos mulheres virtuosas, porque a virtude está no tom de disposição em servir. Amém, queridas? A nossa aula hoje é um pouco mais curta, mas é uma aula muito gostosa, é um princípio muito importante para a gente colocar em prática, tá? Eu encerro por aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma contribuição, fique à vontade, tá? Mas é muito importante a gente fazer essa lista do que eu preciso melhorar, tá bom? E aplicar o princípio do também, né? Em que área da minha vida eu preciso aplicar o princípio do também? Andressa. Oi, queridas, boa noite. Só para falar rapidinho, assim, é um princípio que eu aplico na minha vida faz tempo, já não é de agora, porque eu sou missionária, daí já trabalhei muitos anos em base missionárias, e daí a gente aprende esse princípio da hospitalidade, de receber, de cuidar, e daí depois Deus me transicionou para um tempo dentro de casa, que também tinha que começar aqui dentro, não é só recepcionar os outros, né? Mas é uma coisa muito assim, é muito... Tem vezes, tem pessoas que não fazem porque não tem entendimento mesmo, não tem visão, porque não consegue enxergar, às vezes, além do próprio umbigo, né? Mas eu vejo assim que, tipo, na minha vida, né? Mesmo assim, não é todo dia que eu faço o também, tem dia que você tá assim, mas o Espírito Santo parece que ele pega você bem nos dias que você tá assim, sem força, ou que você não quer dar mais um passo, né? Porque você tá cansada, às vezes você não tá bem, tá doente, tá cansada, tá tudo. Mas acho que é nesses dias, assim, que ele sempre tenta puxar
a gente para ir um pouquinho mais, assim, né? E só sobre esse negócio das flores, assim, Deus me fala muito sobre flor, né? Muito, muito. Então, aonde eu vou hoje, assim, é quase que impossível não levar uma flor para uma mulher. Não importa se a flor é R$ 70, R$ 25, tem de todos os preços, de todos os tamanhos e preços, né? E é Essa engraçado também que às vezes, quando meu bolso tá mais curto o negócio, ele me desafia a comprar. Às vezes teve uma situação para uma mulher que não tava com muito dinheiro, e ele falou assim: eu quero que você compre a mais cara para ela, entendeu? Então, assim, sempre também o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, assim, para moldar mesmo, para a gente sair dessa. Que às vezes é fácil fazer quando tá confortável, né? Mas esse a mais, assim, é sempre Deus também esticando a gente, assim. Uma nunca, forma de ele esticar e trabalhar no nosso caráter e no nosso coração, né? nunca é confortável fazer a mais. Quer ver quando Não, você tá resolve cansado. incluir dentro da tua rotina um exercício físico? Às vezes a gente acha que a gente não precisa e tal, Sim. mas aí você fica lá, hoje tem que ir para academia. Quantas aqui que chegam na academia, depois de fazer uns 5 minutinhos de esteira, já pensa assim, que bom que eu vim. Sim. Ainda bem que eu Tem a vim. recompensa. Eu venci. Por isso que eu falei lá no começo, esse princípio, ele transmite valores eternos por meio de atitudes Uhum. simples, tá? E ele tem, tá, um poder transformador sobre o nosso modo de pensar, de agir e de transmitir herança. Eu não vou porque eu tenho vontade, eu vou porque eu preciso fazer. Eu vou porque eu preciso cuidar do meu tempo. Eu vou porque eu preciso. Não é porque eu quero, porque eu tenho vontade. Quando a gente entende que a gente faz porque a gente precisa obedecer, né, as coisas mudam. E também quando a gente entende que a gente é adulta, que pessoas adultas não fazem o que querem, pessoas adultas fazem o que precisa ser feito, né? Então, esse é o entendimento. Eu não estou afim, mas e daí? Eu vou fazer sem vontade mesmo. Eu vou fazer sem, sabe? Sem estar com vontade, sem estar com ânimo, porque quando eu estiver fazendo, né, eu sei que eu vou me empolgar. E a Andressa trouxe algo que eu achei muito legal sobre ela ser envolvida com missões. Uma das coisas que desenvolve a gente é ir para um lugar onde você pode servir. Vai para a igreja servir em algum ministério, né? Vai para alguma ONG servir, vai fazer alguma missão. Gente, você começa a olhar fora de si. Isso é muito importante. Muito importante. A gente, como mulher virtuosa, aplicar a generosidade, fazer algo pelo outro, né? Então, é sobre isso, amadas, e fazer tudo como se fosse para o Senhor. Amém? Um beijo grande. Eu quero ver vocês aplicando esses princípios, tá? E começa aplicando hoje já, né? Entra lá no grupo de WhatsApp e diz para mim qual foi a chave que virou hoje, qual foi com uma palavra só, qual foi o aprendizado de hoje, porque assim as outras, né? 130 mulheres, porque nós estávamos em 20 mulheres hoje aqui. Vocês estão vendo que está diminuindo, né? Não são todas que querem começar e também terminar. Fica a dica para quem me assistir depois. Não são todas que querem começar e também terminar. A diligência de terminar o que a gente começa também é um princípio. Começou um curso, vai até o final. Mas está ruim, vai até o final. Ora as bolas, né? Termine o que você começa, menina. Então, conto com vocês para aplicar esse princípio lá no grupo, para colocar lá nos stories, a aula de hoje, como que foi, né? Tira uma fotinho, a Fábio não está aqui hoje, eu acho. Quem é que vai fazer o nosso print de tela aí, bem bonito? A Erilyn. Erilyn, me ajuda aí a fazer um print de tela? Gente, o meu marido não está aqui hoje, eu fico meio perdida aqui nas telas. Quem sabe fazer print aí bem bonito, para a gente dar um sorriso legal? Consegue fazer, Erilyn? Não.
Vamos lá, então. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem faz o print de tela bacana aí pra gente? Abrindo as câmeras. Estou no celular, não aparece todos. Não tem problema, não. Pode fazer no que tiver aí. Vamos printando tudo aqui. Alguém conseguiu registrar? A Rose conseguiu? Foi? Manda lá no grupo pra gente. Compartilhem, mande para aquela amiga. Ó, eu vou fazer o seguinte, aplicando o princípio também, hein? Quando eu postar a aula de hoje, você manda para aquela amiga, aquela folgada que chega na tua casa, bota a perna para cima e não te ajuda a lavar a louça. Ai, meninas, manda lá para tua cunhada, manda lá para a sogra, manda para as amigas, ó, tem uma aula... Posso falar algo rapidinho? Pode. Ontem eu fui com eu mais uma pastora e uma diaconisa fazer uma visita na casa de uma mãe com um menininho de 3 anos e um recém-nascido, né? Vamos fazer a visita lá com ela com depressão pós-parto. E aí, quando eu cheguei na casa dela, que eu vi ela, né, aquela sensação que você percebe que a pessoa parece estar numa sensação de caos, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na casa dela, eu falei, o que a gente pode fazer por você? Né? Então, eu acho que esse princípio do também é um coração disposto a socorrer alguém, né, o próximo nosso, a gente ter esse olhar. Eu acho que isso hoje é muito raro, as pessoas, elas andam muito diferentes aos outros. E aí, de repente, a gente estava lá, uma correu para cuidar do pequeno, e ela estava só com os dois. A outra foi estender a roupa no varal, enfim, no final ela ficou feliz da vida. Pontual, nossa, foi na veia, na veia. Tem alguém doente, tem alguém que ganhou neném, vai ajudar. Leva uma cesta de frutas, leva uma sopinha, né? Fala, amiga, o que você precisa que eu vá aí fazer? Já chega, já lava a louça. A pessoa vai estar assim, né? Naquelas condições que só quem já teve bebê sabe como é que é. Então, tem esse coração disposto. Obrigada por compartilhar. Acho que hoje a gente faz com chave de ouro, né? Então, fica aí o desafio para vocês, escrever a lista no que eu posso acrescentar um princípio do também na minha vida, na minha rotina, colocar lá no grupo, né, as chaves que viraram, mandar lá no Instagram, né, postar a aula de hoje. Quem ainda não me segue lá no YouTube, manda essa aula para aquela amiga, tá? Diz para ela, já segue a Suelen, a próxima turma já está aberta, eu coloquei hoje lá o link da próxima turma para entrar no grupo. Não adianta a gente pedir para alguém entrar, porque tem gente lá esperando, não adianta passar mais para ninguém esse link desse grupo, porque não adianta pegar o bonde andando, tá? Eu dei bastante oportunidade para começar agora, vai para a próxima turma, as meninas que chegarem depois, ok? Já em maio já vamos começar uma turma nova. Um beijo grande, meninas. Bom descanso e lembre-se, antes de dormir, aplicar o princípio do também, hein? Beijos.